Vamos lá. Já estou voltando, hein? Seguindo então, os princípios do mapeamento agora. Aleluia. O número 2 é muito importante. Por quê? Porque indica parceria. Então você vai atender uma pessoa, nunca sozinho, mas sempre em dois. No Ministério Kairos, presta atenção nisso, hein? Ok? Para quem já voltou aqui, ó. No Ministério Kairos, a AFCOL te orienta a você atender. Se for homem, ser atendido por homem. Se for mulher, ser atendido por mulher. Por quê? Porque, queridos, vigilância nunca é demais. Eu já fiz concurso renomado aqui no estado até, que o curso segue a seguinte linha. Se você está atendendo alguém e uma mulher está atendendo um cara e aquele cara mexe com você, e daí que ele mexe com você? É natural ele mexer com você. O negócio é você não dar uma resposta para isso. Irmãos, não brinca com essas questões da alma, não. Não dá chance, não. Não brinca com o diabo, não, porque a concupiscência da carne não é brincadeira. Então não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Não existe. Eu sou imune. O cara muitas das vezes vai lá, maior marombado, que se sente o gostosão, bota aquelas regatinhas fininhas e vai para atendimento, que você já não pode deixar. Atendimento tem que ter tipo de roupa, ok? Não é com qualquer tipo de roupa, não. Tem que ter roupa apropriada para o atendimento. Aí o cara vai lá, bota aquela regatinha, com aqueles bração marombadão, toda tirada gostosão. Vou lá para ser atendida pela pastora fulano de tal, pela irmã fulano de tal. E na verdade ele quer tentar te seduzir. Ok, irmãos? Então vigia. Uai, mas e se eu estiver atendendo uma irmãzinha e ela tem uma raiz de lesbianismo? O problema é dela, não é seu. O problema é a raiz de lesbianismo dela te instigar a ter interesse por ela. Então você também pode ser lésbica e não sabe. Esse é o problema. Agora, já aconteceu isso comigo? Uma irmã com uma raiz de lesbianismo queria ser atendida comigo. Vamos lá, irmão, vamos atender. Daqui a pouco estou no atendimento com a irmã, ela começa. Nossa, pastora, é porque você não tem noção de como que é uma relação sexual entre duas mulheres. Eu falei, eu também não quero ter. Pastora, é muito diferente que eu... Minha irmã, gostaria nem de tomar conhecimento. E eu percebi que ela estava querendo me puxar para o mundo dela. Não fazer ou permitir que eu entrasse no mundo dela, mas trazê-la para o meu, na verdade. Então, quando eu percebi que, na verdade, ela estava se apaixonando por mim, eu cortei o atendimento. Não atendo mais. Irmão, atende ali com uma das intercessoras, com alguma pessoa. E se eu ver a tal da josilatria, né, que somos aí, só atendo se for com a pastora Jô. Aí que eu não atendo mesmo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é pastor nenhum. Não sou eu. O dono do poder é o Espírito Santo. Sou eu. Tem atendimento que a pessoa entra comigo com tanta expectativa, irmão. Não acontece nada. Faça as orações com ela, ela ora, não sente nada. Entra com uma das intercessoras, vomita até a bile junto. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Então, voltando. O princípio de você, então, estar no atendimento com uma pessoa, primeiramente em duas, para te proteger de uma suposta sugestão de alguma coisa em relação a você. A pessoa ela pode sair do atendimento dizendo que você falou o que você não disse. Ela pode. Então, se você estiver em 2 a 2, é o número do envio, amém? É proteção. Então, indica parceria, cooperação, unidade. Mapeamento envolve interdependência, convivência, conivência, cultivar relacionamento sadio, concordância, complementabilidade de dons. Ou seja, às vezes você não tem um dom específico e o outro intercessor tem para atingir aquilo ali. Então, precisa ser de 2 a 2. Coração inclusivo. Deus não dá tudo para uma única pessoa. Então, você precisa entrar ali interagindo com outra pessoa.
sincronismo em equipe, maturidade sacerdotal. Amém? Então, espiar, secretamente, bons observadores, porém discretos, leais, confiáveis, que sabem respeitar a privacidade do outro. A fofoca é o suicídio ministerial do conselheiro. É o sepultamento do ministério de libertação na vida. Porque a pessoa não vai confiar mais em contar nada para você, se você sair dali contando para o outro. Você não tem amigo nem intercessor de confiança. Amém? Não se conta a vida do outro para ninguém. É entre você, o Espírito Santo e ela. Eu sempre oriento até as intercessoras lá da igreja, não comenta muito nem. Meu Deus, os dois entraram para atender. Às vezes a gente sai do atendimento maravilhado com o que Deus fez. Meu Deus, que coisa linda, o Espírito Santo fez isso, fez aquilo. Amém. Mas geralmente eu oriento, não saia falando sobre a problemática. A problemática não. Dê glória ao nome do Senhor. Amém? Então, livre de concupiscência de reconhecimento, tais como, nossa, olha como que eu sou liberto, né? Nossa, olha como eu sou uma bênção na libertação. E por assim dizer. Então, andar a terra, já falei sobre isso daqui, a fase 1, agora tá, é isso daqui que eu quero entrar. Fase 1 do mapeamento espiritual. Qual é? É investigar a história familiar, a história da concepção, a história da gestação, do nascimento e até a idade e razão. Então, a história da geração familiar. Isso vai, como a gente já explicou na introdução, vocês lembram? De 3 a 4 gerações, ok? Como é que é isso? Você vai pegar a primeira geração, seu avô. Segunda geração, seus pais ou tios. Terceira geração, você, seus irmãos e primos. E quarta geração, os sobrinhos. Observou isso daí? O que você observa de pecado repetido nesses 4 campos pode atacar na intercessão. Eu não mandei esse negócio aqui para vocês, não? Não está aí na apostila, não? Eu vou mandar para vocês. Pode me cobrar amanhã, tá bom? Lá no grupo. Que eu vou botar lá no grupo para vocês imprimir, tá ok? Pode ser? Que aí vocês podem imprimir para colocar aí na apostila, no lugarzinho, fica bonitinho aí, tá? Desculpa aí que ficou... Oh, meu Deus, eu revisei tanta apostila e esqueci ainda de muita coisa. Mas esse é o campo que você tem que atacar de 4 gerações. E cai para dentro na intercessão. Já expliquei para vocês que não é uma oração. Eu renuncio isso, aquilo, outro, sai demônio em nome de Jesus, amém, amém, amém. Já falei que não é isso. Intercessão tem que encher o cálice, ok? Já foi explicado. Segundo agora, fase 2, mas eu vou ter que voltar para a fase 1, porque... vou ter que voltar para a fase 1. Vem cá, tem um negócio muito sério aqui na fase 1. Na fase 1 aí, passou essa questão da história familiar. Tem uns textos bíblicos poderosos, aonde você vai aprender aí acerca da confissão sacerdotal das iniquidades geracionais. É um princípio de oração bíblico e redentivo. Daniel orou assim. Está lá em Deuteronômio e também em Mateus 1,17. A palavra do Senhor também te afirma isso. Você traz com isso o princípio do Yom Kippur, que é o princípio onde Neemias também ora, reconciliando a geração de Israel com o coração do Pai. Então, isso também é um princípio levítico, que está lá em Levítico 23, versículo 26 ao 32. E aqui está embutido o entendimento de que se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, quando você pega o campo da herança espiritual, se junta com alguém da sua família e começa a atacar a carga de pecado com confissão, com arrependimento, com renúncia, com ato profético, se prepara, porque o céu vai descer na terra no meio dessa família. Amém? E aí vem o segundo campo, a história da concepção. E aqui eu preciso entrar nisso com você. Partindo do primeiro entendimento, o quê? Levítico 17:11. A alma de toda criatura está no sangue, vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação por vós, vossos pecados. Sexo, então, é um tipo de altar? Sim ou não?
Sim, porque envolve sangue e toda relação sexual. A ciência comprova que acontece ruptura de microvasos. Sempre há derramamento de sangue, ainda que não tenha uma importância, uma grande quantidade de hemácias vermelhas. Mas há ruptura de sangue, de vasos, mesmo que seja em pouca quantidade, ok? Uma vez que o sangue é derramado numa relação sexual e essa relação está fora do ambiente do casamento, que passa pelo critério de 4 níveis de bênção: a bênção de Deus, a bênção civil, a bênção sacerdotal e a bênção da família, ok? Uma vez que o casamento está, que a relação sexual está fora deste nível de bênção, ele está espiritualmente exposto. Então, o sexo, ele em si é um altar, e o sangue desse sexo, do muco vaginal e do sêmen do homem, é o pacto, é a aliança. Mas é pacto e aliança com quem? Com os espíritos que estão estimulando essa relação sexual, com os espíritos que estão recebendo esse altar. Por quê? Se é dentro do casamento, toda vez que se pratica sexo dentro do casamento, e quem está recebendo essa aliança, quem está renovando essa aliança, é o próprio Deus, ok? Agora, se o sexo é fora do casamento e ele está dentro de uma situação de fornicação, por exemplo, sexo, sem comprometimento civil, a carne quente. Então, os espíritos de fornicação, que são espíritos de perversão e de imoralidade sexual, é eles quem recebe o sangue desse altar, ok? E esta relação sexual é um pacto de sangue com os espíritos de perversão e imoralidade. Então, toda vez que o sexo acontece, os demônios se alimentam dessa energia, desse sangue que é liberado. Eu já falei, já ensinei para vocês que o demônio se alimenta do homem. Tá claro até aqui. O pessoal que está entrando agora, assiste os vídeos lá atrás, tá ok? Presta atenção numa coisa. Uma vez, se for um caso de adultério, o espírito do adultério que está recebendo esse contrato, essa aliança, então o demônio do adultério vai perseguir a vida sexual deste homem e dessa mulher. Se for um estupro, o espírito do estupro, que também está associado à violência, vai perseguir a vida desse homem e dessa mulher. Mas vamos dizer que este ato sexual fora da aliança do casamento promove a concepção de uma criança. Além do casal está fazendo um pacto de sangue com os espíritos que estão se alimentando da aliança do altar, ainda está fazendo o quê? Inaugurando uma outra vida e entregando a concepção dessa nova vida aos mesmos tipos de demônios. Ok? Por isso que a história do nascimento é tão importante. Eu vou parar mais nisso aqui, que eu preciso que você entenda isso. Uma vez que nasce uma criança de uma relação sexual fora da aliança do casamento, a palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio que o bastardo não fará parte da Assembleia dos Santos. O que é isso? O filho bastardo é um filho concebido fora da aliança, fora do perímetro profético de proteção espiritual. Por exemplo, Davi era um filho bastardo. O nome da mãe de Davi está em Crônicas, Naás. Naás era uma serviçal da fazenda do pai de Davi. E quando Davi nasce, ele geralmente, quando ele chega na situação onde Jessé vai consagrar um dos filhos de... Quando Samuel vai consagrar um dos filhos de Jessé, que Davi está lá no campo, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Nesta época, neste período, já não era tão nobre o filho, os príncipes da família, cuidar de serviço doméstico dessa natureza. Então Davi, é por isso que ele escreve: Deus ergue do monturo o necessitado e faz o pobre habitar no meio de príncipes. Por quê? Porque ele era considerado um bastardo, ele não estava contado entre os seletos da família. Tanto que acabou os meninos. Ou seja, seu pai escondia ele era a vergonha da casa, porque ele era um bastardo. Foi perguntando um por um. Acabou todo mundo? Não, tem umzinho que está lá fora. Queria esconder, mas já que você perguntou, tu é profeta, você sabe que ele está aí mesmo, então chama o menino lá. O profeta fala: ninguém come enquanto ele não chegar. Chega Davi, é ungido.
Mas o contexto de Davi estar fora desse ambiente da família é exatamente por causa da forma com a qual ele foi concebido e foi gerado. Ele era um bastardo, agora Deus faz bastardo ser rei. Aleluia. Por isso que o espírito de rejeição pode ter, querido, pode ter feito o que for no teu início. É Deus quem determina o teu final. Aleluia. Então eu vou te ensinar umas coisas muito profundas. Não se desespere, porque há cura em Israel, amém? Há cura. E aí o que acontece? Eu quero que você entenda um esquema espiritual agora. Um verdadeiro esquema. Quando essa criança é concebida fora desse altar de proteção do casamento, então ela é espiritualmente exposta a este ambiente ou esquema chamado de bastardia espiritual. A entidade na Bíblia que se alimenta da bastardia ou recebe, ele se coloca para paternizar, ele se coloca como pai para adotar a filiação desta criança que está sendo concebida fora do casamento. O nome dele é Moloque. E Moloque cria um esquema mental, psíquico, para atacar os seus pseudos filhos. Quando a criança é concebida, geralmente fora da aliança do casamento, um primeiro sintoma de bastardia espiritual é a dificuldade na gestação. Observe. Dificuldade, sangramento, uma situação de aborto involuntário. Mas somando a isso, geralmente, um sexo descomprometido, você vai querer compromisso com o filho? Não. Então, o que acontece? Logo, o esquema de Moloque que lança na cabeça dos pais é: mate essa criança, me dá logo o sangue dela, me entrega ela. Por quê? Porque uma vez que ele quer paternalizar, ou ele vai influenciar a vida, ou ele quer logo o sangue desde o nascimento. Mas presta atenção, vamos teologizar uma coisa aqui. Se uma criança, ela é inocente desde o ventre da mãe até a idade e razão, por que Moloque quer tanto o sangue do aborto de criança? Por que acontece essa luta para se liberar em todas as nações, essa guerra política para se liberar o aborto? Um caso a se pensar. Eu vou deixar você pensando, eu quero jogar mais uma bomba na tua cabeça. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então qualquer criança que está no ventre da mãe, até que ela nasça, entenda quem é Jesus e confesse como Salvador, ela está salva? Ai, agora pegou, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória, estão separados de Deus. Estão separados. A partir do momento que está lá no ventre, já tem uma vida lá, que ainda não conhece Jesus e não confessou Jesus como Salvador. E só existe um caminho de retorno ao Pai, é por meio de Cristo. Se essa criança não teve tempo, foi exposta a um aborto, foi assassinada, por que Moloque quer tanto sangue dos inocentes? Porque não existe inocente, irmãos. Sinto muito a ser eu para ter que te dizer isso. Você precisa entender a Bíblia como ela é. Se todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus, não existe porquê. Qualquer criança que nasce, a maldade do pecado já está na entranha dela. Ela já belisca, ela morde, ela não quer dividir, ela é egoísta, ela é teimosa. Qualquer criança, ela já é má, de natureza. Porque a maldade do pecado está lá. Sinto muito ter seu. Só que eu não quero dar um nó na tua cabeça, eu quero que você entenda as coisas como elas são. Porque se existe um demônio na Bíblia que se alimenta do sacrifício de criança, e a Bíblia é clara em dizer que até Israel cultuava esse demônio, e ele é tão imundo que ele é uma réplica exatamente de um ventre de uma mulher, aberto como fogo que queima. E a criança era jogada pequenininha ali dentro. Por que Satanás quer tanto sangue da criança? Irmãos, eu não sou Deus, não sei te dizer a implicação
no sentido literal disso daí, mas nós precisamos entender que há um princípio espiritual muito sério por trás disso, aonde Satanás se alimenta do sangue dessas crianças, ok? E nós precisamos entender que Deus, Ele tem os seus métodos para julgar todas as coisas? Tem. Ele vai sentenciar essas crianças ao pecado, ao inferno, se elas não têm consciência de pecado? Eu creio que não. Pela graça, a graça, amém? Mas nós precisamos, eu não quero criar uma teologia aqui, não é isso, mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem algum princípio para poder resolver isso, mas nós não sabemos. E não é esse negócio de que criança é inocente, porque ela não é inocente. Criança é pecador como qualquer outro. Não confessou Jesus, é pecador. Vai para o inferno. Jesus foi para o inferno, condenado por causa dos nossos pecados. Por que a criança não vai? Jesus não tinha pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele era um adulto que não conheceu o pecado, que não pecou, não tinha mácula nele. Ele se fez pecado por nós. Foi profético, ele assumiu a nossa identidade profética. Foi um sacrifício corporativo. Ele foi condenado por nós, mas uma criança não serve. Porque batismo é para convicção da necessidade de arrependimento por causa do pecado. Então, o batismo, essa questão de você batizar uma criança, não procede biblicamente. É uma torção da doutrina. Sim, fala, amada. Era essa a pergunta? Sim. Criança das tais é o reino dos céus, não é no sentido de que ela está salva. E reino do céu, reino de Deus, significa que na natureza da criança, ela geralmente ela se relaciona com o próximo de uma forma diferente da gente. Ela geralmente ela briga, mas rapidinho ela esquece, já está de bem, perdoa. São os princípios do reino. Das tais é o reino do céu, não é no sentido que ela já está salva, ela já está lá, não é isso. Das tais é que a criança, a forma dela se relacionar e de resolver conflito é com base nos princípios do reino. Perdão rápido, ela perdoa rápido, ela esquece rápido, mas ela tem maldade. Está entendendo? Então, primeiro, o que precisa ficar claro é reino. O que é o reino? O reino, na verdade, é todo um sistema de valores e de princípios e estatutos. Como que funciona o reino de Deus? Por isso que o reino já está dentro de nós. Nós estamos num mundo corrompido, mas nós funcionamos com outras leis. Isso é o reino, ok? Voltando, que eu quero que você entenda algo muito profundo. Acabando aqui, só para você ter, digamos assim, uma ideia que nós precisamos nos preocupar. Por que Moloque quer tanto sangue de criança, ok? E quando ele não consegue, só para mim concluir a linha de raciocínio, quando ele não consegue matá-la e aniquilá-la desde o ventre da mãe através do aborto, e aí ele faz outro esquema. Porque Deus também tem seus propósitos. Tem mulher que tenta abortar a criança de tudo quanto é jeito, não consegue. Eu sou uma dessas. Mamãe tentou me aniquilar de tudo quanto é jeito, mas está aqui uma sobrevivente. Aleluia. Porque Deus tem seus propósitos. Amém? Só que quando ele não consegue matar no ventre, ele tenta matar a vida aos pouquinhos. E ele tem esse esquema aqui, ó. Esse aqui. O esquema da bastardia é primeiro fazer com que a personalidade da criança penda para ou uma autorrejeição ou para uma rebelião. Na autorrejeição, essa criança é uma criança muito tímida, vergonhosa, quietinha no canto dela, cheia de complexo de inferioridade, aquela criança apagada, vem brincar, ela não quer ir, a que sempre é esquecida nos times de futebol, aquela criança que não aparece, que não gosta nem de rir, está todo mundo dentro de casa, ela está escondida, isolada. Geralmente na autorrejeição é a criança que nasce prematura. Geralmente a gravidez da bastardia não completa o ciclo de 9. E um ciclo de 9 precisa ser completo na vida de um ser humano. Esse é o tempo da gestação. Tem gente que muitas das vezes tem dificuldade de terminar as coisas que começa porque nasceu de 7 meses.
Precisa se fechar o ciclo da sua gestação, para você começar e terminar as coisas, ok? Presta atenção numa coisa, o bastardo espiritual, geralmente ele pende na sua psique, ok? Se ele se pender para autorrejeição, ele tende a não gostar dele mesmo, ter vergonha dele, ele tem ódio dele mesmo. Ele se culpa, ele se martiriza, ele pensa que o problema de todo mundo, a culpa é dele. E o problema é que na matéria de raízes de rejeição, a gente vai aprofundar isso daqui. E você vai aprender tudo o que acontece na vida da pessoa, até que o propósito do esquema da autorrejeição é que ela faça isso aqui, ó. Suicídio. Esse é o esquema da autorrejeição. Uma pessoa que não tem senso de valor, uma pessoa que se julga incapaz, uma pessoa que se julga, sabe, insuficiente. Uma pessoa, não nasci para dar respostas. Não exige muito de mim, não me aperta, eu não dou conta. Está entendendo? Aquela pessoa, sabe aquele irmão dentro da igreja que você luta, vai irmão, vai, acredita, você tem um dom, você tem um talento, ele está ali. Não me dá oportunidade não. O telefone é um monstro para ele. Provavelmente se encaixa nesse quadro aqui, na autorrejeição. E aí o oposto disso é a rebelião. Porque a psique dele, quando inclina-se para rebelião, já é aquela pessoa obstinada. Já é autossuficiente, orgulhosa, teimosa, carrancuda, prepotente. Já é aquela pessoa que tem um complexo de superioridade. Eu tenho que trocar de carro todo ano, mesmo sem ter dinheiro, para me sentir o bambambam da igreja. Todo mundo tem que ver eu chegando com aquele carro conversível na porta, dizendo, nossa, está abençoada, hein, irmão? De dívida. Mas ele precisa se impor para o outro. E geralmente esse aqui é o que tem muita dificuldade em se colocar debaixo de liderança. Ele não consegue aceitar governo de ninguém. Ele é resistente. Obstinado contra pai e mãe, bate de frente. É esse aqui. Mas qual é o altar que ele foi perseguido? Que ele foi estabelecido? Quem está por trás da inauguração dele? A bastardia espiritual. Então, é um esquema de influência mental. Que, na verdade, quem está se alimentando disso é o espírito de rejeição, que faz a personalidade se pender ou para a autorrejeição, onde ele se rejeita, ele rejeita o outro, ele rejeita Deus, ele rejeita tudo e todos. Porque quando a pessoa que se rejeita, ela rejeita até amor. Por que a pessoa que ela tem um estigma de rejeição tão grande, que ela rejeita até amor? Porque ela pensa que ela não é digna, ela não sabe dar, ela não recebeu, ela não tem aquilo. Ela não sabe dar. Então, quando alguém vai dar para ela, ela não acredita. Ela não consegue acreditar. Porque, não, eu não mereço isso. Isso não é para mim. Porque até o bem, o que é bom, ela rejeita. Sabe assim, gente, como é que a filha da irmã fulana não casou com aquele menino tão bom, apaixonado, trabalhador, servo de Deus, e uma menina bonita daquela, meu Deus, só vive depressiva. Porque nos dois esquemas, tanto da autorrejeição quanto da rebelião, é predominante um padrão de depressão. Em ambos. Tanto para quem se autorrejeita, quanto para quem rejeita o outro, na rebelião. Depressão está ali. Irmãos, eu tenho visto filhos e pais investindo dinheiro na psicoterapia. Vai gastar dinheiro com força e não vai resolver isso daqui. Porque isso aqui é um princípio espiritual. Aonde o altar que essa pessoa foi concebida precisa ser resolvido.
Amém? Vocês estão entendendo que a psicologia, ela tem até sua funcionalidade, a psicoterapia tem sua funcionalidade? Aviso. Semana que vem vocês vão responder um teste psicoterapêutico, amém? Nós temos uma psicoterapeuta que é professora e que também é aluna, e eu entrei em acordo com ela. Todos os alunos vão passar por um teste de avaliação psicoterapêutica, ok? De graça, hein? Toma posse. Depois nós vamos pegar o resultado e vamos te dar para você se conhecer, amém? Para você se conhecer. Então, semana que vem, ela já mandou para mim hoje, eu já dei uma avaliada. Vou entregar para vocês semana que vem, vocês vão levar para casa, vão responder e vão devolver na outra aula, tá ok? Porque ela é a psicoterapeuta, ela vai avaliar tudinho, entendeu? E ela vai entregar para vocês, fazer os levantamentos psicoterapêuticos, porque espiritual você já está tendo, ok? E nós precisamos, como curso, ter essa responsabilidade. Não adianta eu só tratar o lado espiritual e deixar... Não, tá ok? Tudo anda junto. Amém? Então, presta atenção. E aí, quando esse esquema aqui acontece, presta atenção. O pai, a mãe pode ter amado essa criança, gente. Pode ter preparado o berço de ouro para ela. Mas ela foi concebida fora de um altar de proteção que é o casamento. Vai ser instalado algum tipo de perseguição. O problema é quando a criança ou a pessoa manifesta os dois juntos. Porque a pessoa pode manifestar os dois juntos. Ela tanto se rejeita quanto ela é rebelada. E aí como é que resolve isso? Nós precisamos gerar novamente no mundo espiritual, corrigir a forma que ela foi concebida, pedindo perdão ao Senhor pelos pais que conceberam ela fora do casamento, tirar o sangue dessa concepção do altar das mãos de Moloque, entregar ao Senhor Jesus, porque Jesus entregou o sangue dele lá no tabernáculo, em cima da Arca da Aliança. Então todo o sangue tem que ser devolvido. Então nós devolvemos o sangue para Yeshua, que ele devolveu o sangue dele, então o restante deve ser também, precisar também. Só sei que a gente devolve e dá certo, irmãos. Amém? A gente olha a Bíblia e acompanha, e dá certo. Então devolve para o Senhor Jesus, expulsa o espírito de rejeição, de Moloque, de orfandade da vida. E o problema é que aqui, Moloque trabalha principalmente como nessa psique? Bloqueando a visão de Deus como Pai. É aqui, principalmente aqui, na bastardia espiritual. Qual é a maior ferida da igreja no mundo, no Brasil, que bota ainda diz que é uma mãe que é a matriarca? Dificuldade de ver Deus como Pai. E geralmente, quem Deus planta na vida para comunicar o caráter do Senhor, o pai e a mãe. Aí a criança está lá desde o ventre. Não era para você ter ficado grávida. Você para que você foi arrumar esse menino? Você deveria ter resolvido esse negócio. Você queria que eu abortasse? E ela está lá ouvindo tudo. Ou seja, não me amam, não me querem aqui, não era para mim estar aqui. Irmãos, Moloque sabe o que ele faz? Não tem problema não, eles não te querem, mas eu te aceito. Nós estamos com um caso, pode citar o caso dela, nós estamos com um caso, não vou citar o nome dela, mas nós estamos com um caso seríssimo de uma jovem linda, que foi concebida fora da aliança do casamento, dentro de um terreiro de candomblé, numa noite de prazer entre a sua mãe e o seu pai, com a mãe manifestada por um ou vários demônios. Cresceu dentro das casas um dos outros, né, como uma órfã. Hoje mora sozinha, já tentou N suicídios. Nós vamos começar a tratar dela essa semana, amanhã. N suicídios. Semana passada ficou internada, tentou suicídio. Por quê, irmãos? Isso aqui, bastardia. Irmãos, o teu filho não precisa do teu dinheiro.
Teu filho não precisa do teu presente. Teu filho precisa do teu amor. Comunique para o teu filho que você o ama, que ele é importante para você, que você o aceita. Porque alguma coisa aconteceu lá desde o ventre que ele entendeu que ele não era amado. E a resposta é essa aqui. Ficou claro? Agora, só para fechar isso daqui, sabe qual é um padrão que você observa da perseguição de bastardia? Principalmente sexual. Tendência ao homossexualismo. Toda bastardia deixa uma tendência clara ao homossexualismo. Ou uma perseguição sexual, aonde a criança ela vai ser atacada sexualmente precocemente desde a infância, para ela ser ativada e ser libidinosa e ela repetir o mesmo ciclo que seus pais. Ter filhos cedo fora da aliança do casamento. E sabe como que isso é ativado? Com abuso sexual. A maioria dos bastardos são profundamente atacados sexualmente desde a infância. São abusados sexualmente. Por quê? Porque o altar aonde eles foram concebidos é um altar ilegal. Então os demônios sexuais vão atacar eles. Vocês são meus, posso atacar vocês a hora que vocês quiserem. Aí o pai e a mãe aceitam Jesus, pega a criança, apresenta aí, pastor, na igreja. Eis aqui. Resolveu, irmãos? Não resolveu. Porque o que resolve é confissão e arrependimento. Se papai e mamãe não for no gabinete do pastor e dizer: pastor, nós vamos dobrar o joelho aqui com esse menino no braço e pedir perdão diante de Deus, porque ele foi concebido fora do casamento. Nós pedimos perdão ao Senhor, estende a mão por nós, unge a gente, unge ele. Aí chega a cura em Israel. Se com tua boca confessares, ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar. Então não adianta nascer menino fora de casamento, que nem filho de crente é, e ir lá para a igreja apresentar no culto, irmãos. A igreja não é centro espírita para estar dando passo para proteger ninguém. A igreja ela tem que cumprir princípios bíblicos. Amém? Eu não aceito dentro de igreja nem apresentar filho de quem não é crente. Eu não aceito. Para quê? Não tem funcionalidade nenhuma. Vai ficar protegido do quê? Bicho-papão? Pode perguntar. Não, eu falei só para equalizar, que talvez é dúvida de mais gente. Esse princípio aí, você está falando fora da aliança, fora do casamento. Mas pode haver dentro da família também, né? Como que um esquema de rejeição se planta dentro da família? O pai que dá mais preferência para o filhinho mais velho, esquece o filho mais novo. A mãe que só elogia aquele filho em detrimento do outro. Você está entendendo? Que a forma de se plantar rejeição são muitas. Lá na raiz de rejeição, na matéria disso, nós vamos destrinchar todas. Ok? Então, mas pode falar. Casamentos católicos, por ser dentro da idolatria, né, em tese. E como ficaria essa situação? Porque eu não teria a bênção. Não é bastardia, porque mesmo que seja um padre, é uma autoridade espiritual, está valendo. Se você casar dentro de um navio, o capitão do navio ele é uma autoridade, está valendo espiritualmente. Os 4 níveis de bênção é bênção de Deus, bênção da família, bênção civil, se você tem uma lei que regulamenta isso, e você deve ir lá e se adequar a ela. E a bênção sacerdotal. Sacerdócio, sendo padre ou não, é um sacerdócio, ok? É um sacerdócio. Agora, é um casamento dentro de uma seita, que geralmente é uma seita bem satânica, já é mais complicado, porque é um casamento que está valendo? Tá. Claro que tá. O pai de santo vai lá e faz o casamento. As bruxas vai lá e faz o casamento. É uma autoridade sacerdotal? Demoníaca, mas é.
fez aliança. Só que quem é a divindade que vai se assenhorar desse casamento é outra história. Ok? Então, nós precisamos ter critério. E entendam que muitas das vezes, por que meu filho é tão assim? Por que é isso aqui? Pode estar atrelado a isso aqui. Ok? No caso, assim, de bastardia, de mãe solteira. Então, não casou, não tem a pessoa. Aí, ela que pede o perdão, assim? A mãe solteira, ela que é o sacerdote ali. Tá ok? Então, ela tem esse papel sacerdotal de reparar a forma com que essa criança foi concebida e tirar o sangue dela desse altar. Ok? É tremendo. Lá em Queiroz, o departamento infantil, a pastora Michele, lá tem a FCOL Kids. Eu estava querendo trazer a FCOL Kids para cá, para os filhos de vocês, se vocês quisessem. Entendeu? E aí, enquanto a gente está aqui, eles estão tendo a FCOL Kids para as crianças em outra área. Tá entendendo? Isso é um negócio que a gente pode conversar, tá? Oi? É de 7, é de quanto disso? De 7 a 12 anos, né? 7 a 12, um negócio assim. E aí, por quê? Lá, ela já ora, ela faz um mapeamentozinho com eles, ela já ora com eles, tirando eles do altar, já ora resolvendo a concepção deles, identificando raiz de rejeição na vida deles, ensinando eles sobre rejeição. É legal um negócio lá que elas vão fazer, o neném dentro do ventre da mãe, e quando o neném tem rejeição, tem um monte de coisa escura dentro da barriga, né? E o nome de nome, amargura, ódio, culpa, tudo que está aqui na vida de um adulto, eles vão aprender desde pequeno. E Deus já começou a fazer um avivamento no meio das crianças, irmãos, que ontem eles foram tomados de uma graça no culto deles lá, que foram 7 crianças aceitaram Jesus chorando, debaixo de um avivamento lindo. Você está entendendo? Porque nós precisamos pregar para as crianças, não é contar historinha mais não, meu irmão, é pregar igual prega para os adultos. Porque eles estão tomando pancada como se fossem os adultos tomando. Então não tem esse negócio de desenho para pintar mais. Tem que pregar. Prepara uma pregação e prega. A Bíblia diz isso, isso e isso. Se você não crer, vai acontecer isso, isso e isso. Prega real, irmão, para as crianças. Porque o diabo não está brincando. Os desenhos terríveis, demoníacos. Pelo amor de Deus, rapidinho aqui. Por favor, não faça festa dos seus filhos temáticas de Walt Disney. Por favor, em nome do Senhor dos Exércitos. Não faça. Não faça festa dos seus filhos de Frozen. Não faça festa de Batman, de sei lá, de nenhum troço desse, porque são todos ídolos. E a Bíblia diz que por trás do ídolo sempre tem um demônio. E as crianças já estão altamente endemonizadas. A gente atende lá. Altamente endemonizadas pelo tipo de desenho, de filme, de jogos que elas vivem assistindo. Então, em nome de Jesus, monitore seus filhos. E não faça a festa de aniversário deles cultuando a demônio, não. Pega tema da Bíblia, irmãos. Pega coisa lá de natureza, reino de Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Não alimente mamon. Pelo amor de Deus. E se você já fez, peça perdão ao Senhor. Pega o seu filho, dobra o joelho com ele e diga: Pai, eu peço perdão por toda a festa de aniversário. Porque o que é uma festa de aniversário, meu irmão? Gratidão por aquilo que já viveu e consagração do que você vai viver. Aí tua festa de aniversário está consagrada a Frozen. Sabe o que é a Frozen, meu irmão? A Frozen nada mais é de que um livro que foi escrito em 1800 e lá vai bolinha, sobre uma bruxa do gelo. Aí agora fizeram o filme dela. E as mães das igrejas, das crentes, das crianças, tudo. Ou seja, chamando o espírito do gelo, da morte, da frieza, para tomar conta da vida dos seus filhos. Aí quando você vê uma criança que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de um culto das crianças, está morto, está frio. Porque ele consagrou um ano para frente dele a isso. Não é satanizar as coisas, amém, queridos? É discernir as coisas, ok? Seguindo então, para a gente correr. A história da concepção, já falei para vocês.
O âmago da gênese espiritual de uma pessoa. Toda concepção envolve um pacto de sangue, que é uma relação sexual. Todos os fatores que orbitam sobre o eixo da aliança do casamento. Portanto, há de vir vários problemas que irão pesar na história da pessoa. Se a criança foi gerada na fornicação, no incesto, no adultério, isso é bastardia. Ou em um útero que já praticou o aborto, que se tornou o túmulo do irmão. Observa-se a herança de nascimento na história dos inimigos de Deus. Que você vê Amon e Moabe, bastardos espirituais. O que se transformaram? Inimigos de Deus. Bastardia espiritual. Amém? A história da gestação. Agora, presta atenção no negócio aqui, ó. Tópico de cima. Quando Israel entrava na luta com Amon e Moabe, a luta era perigosa. Quando Davi pecou com Betseba, assassinando Urias, a guerra era contra os amonitas. Agora, analisa a história de Davi, rapidão aqui. Se Davi... Ah, que susto. Jesus tem misericórdia de mim. Se Davi era filho bastardo... Avalie isso daqui. Davi era um filho bastardo, fruto do adultério do seu pai com uma empregada da sua casa. Ok? Ou seja, Moloque vem a adota. Mas Deus escolheu e mudou a história dele. Amém? Mas analisa a história de Davi. Quando Davi assume o reinado, que ele está guerreando exatamente contra os amonitas. Quem era o Deus que os amonitas cultuavam? Moloque. Ou seja, Davi estava guerreando contra um demônio que tinha legalidade na vida, na concepção dele. Exatamente nessa guerra é onde ele ficou seduzido por Betseba. O espírito da sedução, do encantamento, do sexo impuro, do qual ele foi concebido, manifestou na vida dele lá na frente. Aí ele vai e faz o quê? Pega a menina lá, adultera com ela. E ainda faz o quê? Adultério é quebra de aliança, é invocação do espírito de morte. Mata o marido dela. O que aconteceu na vida dos filhos de Davi, irmãos? Aminon pega e estupra Tamar. Depois vem o quê? Olha o altar do sexo impuro prevalecendo sobre toda a casa de Davi. Daqui a pouco vem o Absalão e mata exatamente como ele fez com Urias. Entenda o que é um altar de concepção na vida. Ninguém nunca te falou sobre isso, eu tenho certeza. Fazer você avaliar o altar da concepção de Davi. E Deus ainda fala para Davi. Betseba ficou grávida. O que aconteceu com o filho? Moloque matou. Deus provando quem era o altar. Deus dando sinais ali. E, Davi orou, Davi jejuou, Davi fez e aconteceu. O Senhor falou, não adianta. Filho fora da aliança do casamento, quem tem legalidade sobre ele é o espírito de morte. Mas o menino morreu. Depois que o menino morreu, Davi levantou. Não adianta mesmo não, acabou, agora levanta e vou olhar para... Mas você entendeu o processo? Deus falou, a espada entrou e vai continuar. Ficou ali, para quê? Olha que Davi clamou, hein, gente? Olha que Davi clamou. Mas eu creio que Deus queria nos ensinar algo. Ficou para nosso aprendizado. Amém? Seguindo então, segura esse negócio aí. Já acabou? Jesus, já acabou, gente. História da gestação, história de prematuridade provocada pode estar relacionada a planos frustrados e interrupções súbitas, estabelecendo um padrão de perseguição. Dá-se o processo de formação sobre todos os aspectos de formação humana, um tipo de ligação intrauterina estabelece parâmetros fundamentais para os relacionamentos da criança. Ou seja, tudo que você viver dentro da barriguinha da mãe vai determinar o adulto que você vai ser.
maneira com que os pais se relacionam com esse feto já está determinando fatores espirituais e emocionais. Então, traumas nessa fase podem produzir consequências sérias. Muitas formas de injustiça e violência podem pesar negativamente na formação orgânica, psicoemocional e espiritual. Nessa fase é que Satanás intenciona sabotar o processo, colocando contra a criança as pessoas que deveriam mais preservar a sua vida. E a história do nascimento dessa criança é o momento crítico do nascimento, envolvendo traumas pela mudança de ambiente. Ele está ali num lugar amoroso, caloroso, quentinho. É uma travessia dolorosa e acontece um pacto de sangue entre a mãe e a criança na hora do parto. Nessa situação, a mãe ou pessoas envolvidas no processo podem fazer evocações ou promessas que são idolatria. Então, muita gente que nasceu com um parto de parteira, geralmente a criança está nascendo e a parteira está invocando a reza. Não é? Eu vou terminar porque eu quero orar isso hoje com você. Amém? Eu não sei qual é o altar que você foi concebido ou que você concebeu teus filhos, mas hoje nós já vamos tirar esse negócio. Ok? Estou sentindo pelo Espírito de não deixar para a última aula não, para começar logo. Ok? Dá os seus anúncios, nós vamos cair na guerra em nome de Jesus. 5 minutinhos pelo menos. Irmãos, algumas pessoas não me procuraram para poder dizer que está presente. Alan William Silva. Está aí. Alessandra Costa Cunha. Alessandra Costa Cunha. Você? Alessandra Souza. Alessandra Souza está não, né? Hélida Pereira. Eugênia Fábio Júnior de Carvalho. Fernanda está aqui. Fernanda Benedito da Silva. Jaqueline de Castro está. Maiane Como é que fala? Mergani. Maicon Costa Azevedo. Faltou. Maria Isabel Modolo. Maria José. Mônica Ramos. Orli Pagoto. Patrícia da Silva Guedes. Faltou. Rafael Oliveira. Faltou. Rosângela Alves. Rosângela Alves não veio, tá bom. Tânia Denardi. Quem eu não chamei, me procura no final. Sim. Isso. Presta atenção. Quem eu não chamei aqui agora, como nós conhecemos alguns, nós observamos que estava presente, então a gente foi e marcou presença. Entenderam? Se tiver dúvida, é só me procurar no final. Queridos, logo que vocês chegarem, já procure a chamada, ok? Para a gente não perder tempo. Fique de pé no teu lugar. E eu quero pedir que você saia daí de onde você está. Fique à vontade, separado. Fique aqui no meio, fica lá no canto. Aleluia. Isso, aonde o Espírito Santo te tocar. Irmã Cláudia, eu preciso de uma intercessão aqui nesse quadrante. Fica de mão dada com ele, aonde você quiser. Que bênção que ele está aqui. Coloca a tua mão na cabeça dele, ok? Fique à vontade. Aonde o Espírito Santo te tocar. Aonde ele te tocar. Eu quero que você comece exatamente assim, adorando o Senhor. Vamos abrir o portal, vamos entrar. Sim, Pai. Que lebas. Oh. Quanta dor, Deus. Quanto sofrimento, papai. Lembrando Surya mandará bababaxê. Oh, amado. Oh, amado. Oh, amado. Irabaxíria batessou. Xiricubre batosúria nas.
Ripatosore mantece rebababashe. Repatosore bashere na raso. Relabrashere candarababás. Mansunamita, cerca aquele quadrante lá. Você cerca esse daí. Shire babashere mandarababashe. Rima tutototoche bas. Declare comigo agora. Pai. Declare, Pai, humildemente, como filhos, como igreja, como família, eu peço perdão a Ti, pelo altar, pelo qual eu fui concebido, perdão, por ter sido gerado na fornicação, no adultério, no incesto, no estupro ou na fornicação. Eu perdoo os meus pais, eu perdoo a ignorância deles, e eu peço perdão a Ti, por como filho ter manifestado rebelião, teimosia contra os meus pais. E eu declaro que eu os perdoo, e eu perdoo todas as pessoas que na minha geração têm tido filhos fora da aliança do casamento. Eu estendo esse pedido de perdão até 10 gerações antes de mim, Senhor. Eu recolho todo este sangue, entrego aos Teus anjos, ministradores da Tua horda, para que adentrem as regiões celestiais e entreguem a Jesus todo o sangue de bastardia espiritual. Mas eu também peço perdão por eu ter gerado filhos fora da aliança do casamento. Perdão por quebrar Tua lei. O Teu amor é para me preservar, é para me proteger. E eu me rebelei contra os Teus ordenanças, contra os Teus decretos, contra as Tuas ordenanças. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Perdão, Pai, por conceber meus filhos e os filhos dos meus filhos serem concebidos na bastardia espiritual. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu retiro nosso sangue, o sangue que promoveu a minha concepção dos altares de Moloque agora. E eu entrego este sangue que promoveu a ligação do meu DNA. Eu entrego a Jesus agora. E eu dou uma ordem. Moloque, espíritos de rejeição, espíritos de rebelião, você não é meu pai. Eu retiro os meus filhos de debaixo do seu governo, de debaixo do teu senhorio. Solta agora a alma dos meus filhos. Eles não são mais bastardos. O sangue dele está sendo purificado agora com o sangue de Jesus. Eles estão saindo
dos teus altares de morte. E eles estão adentrando os portais de vida. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. E eu estabeleço Yeshua como Senhor sobre a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus. Espírito de orfandade, eu te amarro agora e te lanço no abismo. Espíritos líderes com seus subordinados, soltem a psique, solta os pensamentos, sai das atitudes, sai do comportamento, solta a identidade. Eles não são teus, eles são de Deus. Eles são de Deus. Eles têm pai, e o pai deles se chama Senhor dos exércitos. Espírito de Moloque, você não paternaliza mais nenhum dos meus filhos. Em nome do Senhor dos exércitos, coloque a mão no teu umbigo aí agora. Triba da surepata sai. Ripa to sore bonde carabase. Triba da surecandara platecares. Coloque a mão no teu umbigo aí agora. Diga comigo: eu não aceito mais essa herança de bastardia, de inferioridade, de auto-rejeição. Moloque, você não vai receber o meu sangue, nem o sangue dos meus filhos, no suicídio, no homicídio, porque eu arranco agora os teus códigos do meu DNA e do DNA dos meus filhos agora. Enrola esse cordão umbilical aí, enrola. Vai enrolando aí agora, em nome de Jesus. Vai enrolando, isso. Enrola esse cordão aí agora. Esse cordão de iniquidade contaminado, esse cordão de morte. Enrola aí ele agora, porque ele vai ser arrancado de você. Ele vai ser arrancado da tua geração. Ei, está acontecendo aqui, mas vai chegar lá na tua casa, vai tocar teus filhos. Enrola esse cordão aí agora. Enrola esse cordão aí agora. Oh, você perdeu espírito de morte agora. Isso. Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai lançar no abismo com toda a força. Oh, e deixa o Espírito Santo te curar neste lugar. Deixa o Espírito Santo te mover. Os meus olhos te viram quando você era uma substância ainda informe. 2, e no meu livro todas as coisas ao teu respeito estavam escritas. E eu te chamei para arrancares, para plantares, para destruíres e para edificares. 3, arranca agora e lança no abismo. Diga: sai, sai agora, herança de morte. Eu te renuncio, eu te piso, eu te piso. Espírito de morte, de bastardia, oh, de rejeição, de rebelião, de orfandade, sai agora, sai agora,
sai da minha geração, sai da minha geração, sai da minha geração, sai da geração dos meus filhos. Oh. Agora estenda a mão para o céu assim, ó. E a Bíblia diz em Provérbios que nós fomos ligados a Ele pelo cordão de prata da redenção em Cristo Jesus. Pega o cordão de prata da redenção aí profeticamente. Pega e liga aí agora no teu umbigo, porque você está ligando. Ai, Téria, libera, sul, tribara, sire, papachei, roxirai, arabababachei. Rita Tachê, você está ligando a tua vida, você está ligando a sua geração, você está ligando a tua casa, você está ligando agora no cordão de prata da redenção em Cristo Jesus. Arebaçore babachê, ritombarás, arebababachê, sorebachê, che, re, che. Diga: eu não sou bastardo. A minha identidade foi mudada. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. O altar foi mudado. O altar agora é legítimo. O altar agora é legítimo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Diga para essa pessoa que está perto do seu altar: agora é limpo. Teu altar é legítimo. Teu altar é legítimo. O altar da tua concepção é legítimo. Aleluia. O altar mudou. O altar é legítimo. Aleluia. O altar é legítimo, Vitor. O altar é legítimo, queridos. Quem tentará acusação contra os filhos do Senhor, agora ele não pode intentar acusação contra a tua concepção. Não. Aleluias. Exaltado e magnificado seja o nome do Senhor dos Exércitos, que aplane as veredas tortuosas. Aleluia. Aleluias. Vá em paz e até semana que vem. E toma posse do que o Espírito Santo fez aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Se quiser orar com teus filhos lá na tua casa, eu te abençoo e te libero. Em nome de Jesus, estenda as mãos sobre a cabeça dos teus filhos e diga: eu te arranco desse altar, eu peço perdão ao Senhor, eu consagro o teu sangue agora no altar de Cristo Jesus. Você já aprendeu como fazer, bota em prática lá. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe. Até segunda-feira que vem. Meu Deus, só falta 3 aulas.